É muito engraçado como as pessoas ficam paradas em relação às coisas mais interessantes. Eu fui percebendo ao longo da minha vida que, na verdade, eu estava crescendo muito sem perceber e eu pensei que muito do que eu estava fazendo não era correto, porque contatos eram perdidos inexplicavelmente. E hoje, né, ficou muito claro para mim que, na verdade, a melhor coisa que pode haver, o sinal que indica que a pessoa está ascendendo espiritualmente, expandindo sua consciência, é justamente ela caminhar cada vez mais solitária neste mundo. Porque as pessoas, elas não querem fazer esse movimento. Quando eu falo fazer, é fazer para valer. Na hora do vamos ver, a pessoa vai estar lá fazendo esse movimento, adaptado, né, ao mundo, né, mas ela estará fazendo, ela terá uma postura firme. E a gente percebe que são pouquíssimas as pessoas que estão dispostas a isso. Então, se alguém se propõe a isso e começa a ocupar tempo da sua vida com isso, contatos vão passar a sumir, né? As pessoas não vão mais até você, vão ligar com menos frequência, elas vão fazer mais desculpas esparrafadas, né? Caso você pergunte por que ela não está tendo contato, né? Vai falar um monte de coisa que eu não tive tempo, é que isso e aquilo. Mas daí você vê para um monte de conversa mundana, ela tem disposição total, né? E daí você vai perceber que é uma questão de priorização. A hierarquia das pessoas que estão presas no intelecto é uma hierarquia invertida, é uma hierarquia emborcada, que leva o ser à perdição. A hierarquia de prioridades de um ser que já percebe a força do espírito, a proeminência do espírito e a necessidade de caminhar cada vez mais rumo a Deus, ou seja, a um esclarecimento maior, a uma paz mais duradoura, a uma interiorização maior que acabe gerando atos externos muito poderosos, uma pessoa dessa, ela vai ter uma hierarquização de atividades completamente diferente de uma pessoa que está presa nas coisas da razão. Então, daí você tem essa inversão de valores. Você tem uma pessoa que está corretamente orientada e as outras pessoas que estão não orientadas. E daí, sempre que você toca, né, no tema, em palavras-chave, essas pessoas, se não conseguirem com seu intelecto transformar essas palavras em algo que possa ser útil para engordar o ego delas, né, estampar medalhas no peito, ter algum tipo de gozo em suas vidas, essas pessoas, se não conseguirem fazer isso, essa adaptação, né, esse rebaixamento de algo que é infinito, elas vão rejeitar essa coisa. E eu reparo isso muito nos ambientes que eu frequento. A palavra espírito se tornou algo pavoroso para as pessoas que estão presas nesse mundo. Seja o meio educacional, o meio acadêmico, científico, o meio empresarial, a sociedade em geral e as religiões também, né? Os meios religiosos, porque eles fazem um uso material dessa palavra, um uso restrito, engessado, morto, o que acaba dando na mesma em relação a quem nega, quem tem pavor. Então, a palavra espírito, Deus,
evolução, interiorização, né? Ascensão, expansão da consciência. Para a pessoa racional, né, intelectiva, são coisas inúteis no seu sentido puro e original. Elas têm pavor dessas coisas. Basta que você, numa roda de discussão, você entre com o vocábulo espírito, né, evolução interior, ascensão na vertical mística, coisas desse tipo, que as pessoas já ficam apavoradas. E elas demonstram esse pavor das mais diversas maneiras. Ou elas te ignoram, ou elas te escutam, mas ignoram de uma maneira mentalmente, só disfarçam que estão te escutando. Ou as pessoas fazem algo disso e depois te ridicularizam numa fofoca com os outros, falando quão ridículo é aquela pessoa que trata de coisas que não levam a lugar nenhum. Ou a pessoa, e por aí vai, né? A pessoa faz de tudo menos se abrir para o infinito, se abrir para o único caminho que pode lhe levar à salvação. Por quê? Por causa do tal do trauma, né? A pessoa não entende que um ideal, se ele não for aplicado de maneira correta, profundamente, e para isso ele precisa ser compreendido na dimensão interior, vai redundar em várias coisas ruins, né? Várias catástrofes houveram na humanidade porque a humanidade foi incapaz, e é incapaz ainda, de compreender a profundidade das palavras sagradas. A humanidade não consegue interpretar a Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, os ensinamentos de Buda, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? E muitas coisas profundas. E até mesmo muitas filosofias também profundas que apontam para esse infinito também não conseguiram ser interpretadas da maneira correta pela humanidade. Então as pessoas sempre caem em armadilhas. E as pessoas julgando interpretar da maneira correta algo, elas travam e engessam aquilo. Elas deixam de ter movimento vertical. É um movimento do espírito. Elas afogam sua intuição e operam com base na razão. E ficam tentando vencer outros grupos baseado em argumentações super sofisticadas, mas pífias perante quem está numa dimensão superior. Então, a questão aqui é fazer justamente isso. Trazer à tona essa miséria no qual a gente está imerso atualmente. A humanidade, ela precisa começar esse movimento vertical. Não existe outra saída. Por mais que as pessoas ignorem isso, queiram fugir, o sofrimento delas só vai aumentar à medida que elas persistirem no caminho errado. Às vezes muitos estão se sentindo cada vez com uma vida mais gostosa e estão se afastando desse caminho. Daí as pessoas pensam, poxa, tá vendo? Aquele cara tá errado. Ó, eu tô nesse caminho que ele diz errado e minha vida tá indo muito bem, não tô recebendo martelada e tal. Parece bom. Só que uma hora vai vir a martelada. O que esse indivíduo, na verdade, está fazendo é acumular uma coisa, é uma panela de pressão. Ele está colocando mais pesos em cima dela enquanto existem pesos para pôr. E enquanto a panela aguentar essa pressão, a partir de uma determinada pressão, ela vai explodir. Enquanto mais foi colocado peso, mais se forçou a panela a ficar com aquele gás com uma pressão cada vez maior, quanto mais você fez isso, é algo antinatural, com mais força ela vai explodir na sua cara. E essa explosão deve ser vista de uma maneira metafísica, obviamente, profunda, não é? Às vezes existem as explosões físicas, né?
um monte de catástrofe que a gente está vendo hoje em dia que se materializa no plano material, vem lá de algo muito profundo, vem de uma semeadura que foi há muito tempo e começou no espírito da pessoa, começou na consciência, né, um pensamento puro que foi se materializando ao longo do tempo. Cada fenômeno vai ter sua dinâmica, seu ritmo, seu tempo, sua forma de manifestação, seu local de manifestação e etc. Mas isso tudo começou no campo do abstrato, o campo onde as pessoas não admitem existir. E como as pessoas não admitem a existência desse campo, elas nunca vão resolver seu problema, porque elas vão estar fazendo emendos na superfície. E daí você vê, olha para o mundo à sua volta. As coisas só vão piorando nesse sentido. A única melhora que a gente pode dizer que está havendo é no sentido de que a dor está sendo cada vez mais grande, as pessoas estão ficando cada vez mais enojadas e enjoadas dessa forma de vida, que elas já estão percebendo que algumas coisas já não servem. Mas isso é aprender da pior maneira possível, através de dores indescritíveis. Não precisa ser nesse nível. Não precisa. Poderia ser muito mais suave. Basta que as pessoas escutem os sábios. Basta que as pessoas levem a sério as coisas que elas aprenderam a ver como besteira e vejam como idiotice muitas, não todas, né, mas muitas das coisas que elas fazem de uma maneira obsessiva. E essas poucas coisas que sobram, as pessoas precisam vivificar com essa visão. Bastaria isso para a humanidade começar a resolver os seus problemas. Mas eu percebo que as pessoas não querem de modo nenhum tratar disso, né? Nem a pau juvenal é o que as pessoas demonstram com o seu comportamento. Quando eu apresentei um monte de coisa interessante que eu queria tocar, um monte de projeto interessante, metodologias interessantes, assuntos interessantes que deveriam ser buscados pelas pessoas avidamente, eu percebo que as pessoas, para elas, tanto faz como tanto fez. Para algumas, quando está lá falando é até interessante tal, mas vai embora, morreu tal, se vier legal, se não vier tudo bem, e por aí vai. Ninguém ainda atingiu, né? Raríssimos são as pessoas que atingiram um grau de consciência onde elas conseguem ficar continuamente nessa busca. Elas estão fazendo as coisas do mundo, mas elas estão com esse espírito está ativo. Elas estão procurando significado em tudo, elas estão reorientando, elas se dinamizam, elas morrem a todo momento para renascer de novo. E isso é vida, inclusive, né? Vida não é manter uma forma estática, né? Uma forma bela, você tentar imortalizar ela. A vida é deixar o fluxo das coisas seguirem para que você renasça cada vez mais de uma forma mais elevada, transparecendo melhor a sua essência. Então, as pessoas entendem completamente errado o que é vida, o que é morte, né? Você tem milionários caindo em delírios nefastos, querendo manter sua juventude plasticamente, né? Sua juventude física, né? Orgânica, vendo aí o ser humano como um corpo. Eles não percebem que isso não é natural. Isso é até ruim para o espírito, que a pessoa fica, o espírito dela fica concentrado numa coisa caduca, que tem uma data de validade. Por mais que você faça malabarismos e consiga fazer certas expansões, você sempre vai estar limitado. E no fim desse caminho todo está a morte. Se a pessoa persistir nesse caminho, ela vai ter até várias vitóriazinhas momentâneas,
mas à custa de uma grande perdição final. Muito cuidado com essas coisas sendo ditas por aí. São muito sedutoras, porém elas levam para o buraco. É preciso saber discernir as coisas. A palavra-chave aqui é discernimento. Se o ser humano adquirir o discernimento das coisas, ele conseguirá se orientar em sua vida. E daí, voltando àquela questão, né, que eu estava falando no começo, nós podemos perceber que estamos no caminho certo quando as pessoas começam a ficar apavoradas com aquilo que para nós é o mais valioso, né, que são as coisas mais valiosas. Então você pode medir, você pode perceber o grau de evolução de um ser quando numa conversa você consegue imprimir essas palavras mágicas, né? Espírito, né? Alma e coisas do tipo. E observe a pessoa, né? Os gestos, os olhares, os movimentos e o comportamento dessa pessoa após você mostrar essas suas visões. Veja como vai mudar o comportamento dessa pessoa com o tempo. Ela vai tentar se aproximar mais, ela vai simpatizar, ou ela vai se afastar mais e buscar menos você? Como essa pessoa vai reagir? O modo como essa pessoa for reagir vai demonstrar o grau de consciência dessa pessoa, né? Eu tenho pessoas que eu vejo que elas fogem, elas falam muito às vezes, mas elas fogem quando eu estou tratando de maneira profunda esses temas, né? Ou melhor, quando eu estou aplicando na vida concreta essas coisas teóricas, essa pessoa some, essa pessoa não quer saber. Ela some, né, para não falar que não quer saber, mas ela quer aparentar que ela se preocupa, que ela segue Deus, né, que ela se preocupa com a espiritualidade e tal, mas na hora do vamos ver, essa pessoa demonstra, né, dá um atestado de que ela está muito mais presa ao mundo do que às coisas do espírito. Está muito mais presa à matéria do que ao espírito. Por quê? Porque ela está presa na consciência racional analítica. E como eu já disse, a consciência de superfície, o intelecto, mesmo que seja uma coisa imaterial, como o espírito né, a intuição, que é a voz do espírito, a razão é uma coisa imaterial, é algo da mente, mas ela está orientada para a matéria. Ela visa satisfazer os objetivos, né, as finalidades restritas da matéria, única e exclusivamente. E o espírito, né, quem já é intuitivo, despertou o espírito e fala através da intuição na vida, através de uma vivência e de uma percepção ímpares que leva a uma correta mentalização da realidade. Quem tem o espírito já desperto ou semi-desperto, ela não vai mais cair nessas coisas. Ela já está orientada para o alto, né? Para o espírito. Ela faz uso das coisas do mundo, da matéria, das circunstâncias, ela respeita as circunstâncias, ela se adapta às circunstâncias para não destruir seu corpo, né? A não ser em casos extremos, né, onde você tem uma missão suprema. Ela faz essas adaptações, ela reconhece a realidade do mundo objetivo, mas ela submete tudo isso a princípios superiores. Então, esse é o ponto aqui. E pessoas que não despertaram para isso têm pavor dessas coisas. A humanidade hoje em dia vive um momento mais tenebroso de sua história, porque ela sabe de modo inconsciente que o primado da matéria, do materialismo,
da racionalidade está para acabar. E a gente vai iniciar uma era pautada pelos valores do espírito, pela vivência das coisas do espírito nessa vida concreta. A intuição passará a ser prioridade mais do que a razão, que passará a ser uma boa serva. Essa transformação já se iniciou, já vem sendo iniciada há muito tempo. E ela se iniciou de uma maneira acelerada em nossos tempos modernos. Então é preciso que as pessoas estejam atentas a isso. É preciso que as pessoas estejam vigilantes nas palavras do Cristo. Orar e vigiar significa estar sintonizado com os princípios superiores e estar olhando seus atos para ver se eles estão de acordo com o que você está sintonizado. Então, fidelização, sintonização com a fonte, com F maiúsculo, e a aplicação disso na sua vivência. O transbordamento dessa interiorização através de uma vivência integral, plena, destemida, verdadeiramente inteligente, que aponta para o ponto ômega, Deus. Então, esse é o roteiro. Isso é o que está acontecendo atualmente na humanidade. Os detalhes, as sistematizações, a gente vai fazendo à medida que progredimos em nossa trajetória. Cada um sistematizando, analisando, vivenciando de uma forma toda sua, mas com essa orientação suprema, chegaremos a começar a construir as bases de uma futura civilização. Então, isso é o que precisa ser feito. Então, com esses vídeos, eu gostaria de encorajar as pessoas a fazerem isso, porque esse é o caminho. Aqui eu apresento ele. A pessoa é livre para fazer uma análise interior, consultar a sua consciência e ver se o que está sendo dito aqui é mais um relativo, querendo se absolutizar, ou é uma cosmovisão completa que pode servir de framework para uma futura civilização. Só isso. Certo, gente? Então, a gente se vê na próxima e saudações fraternas a todos.